Na página seguinte, está tratando de intensidade. Eu só quero abrir um parêntese aí, que é o seguinte, é comum e as pessoas fazem uma grande confusão quando tratam de três coisas: altura, volume e intensidade. Às vezes a galera coloca isso tudo no mesmo saco e não faz parte do mesmo saco de farinha. É diferente. A altura, nós acabamos de ver sons agudos, sons graves, fininho, grosso, beleza? Quando a gente fala em intensidade, é o fato de tocar mais forte ou mais fraco. Volume é possível a gente associar num primeiro momento com intensidade, ou seja, com mais volume, mais forte, com menos volume, mais fraco. Então, intensidade é tocar mais forte ou mais fraco. Simples assim. Eu falo que nesse momento a gente até pode associar com volume, é nesse momento, porque no futuro a gente vai ver que volume tem um outro significado, o volume de instrumentos, a massa sonora, tanto volume de violinos de uma orquestra, a gente vai ver que é um pouco, tem outras coisas. Mas, por enquanto, é isso. Quando falamos de altura, falamos de grave e agudo. Quando falamos de intensidade, a gente fala de mais forte ou mais fraco. Timbre, o que é timbre? Gente, é o seguinte, se você ouvir um piano tocando e um violão, provavelmente você consegue auditivamente diferenciar, isso é o som de um piano, isso é o som de um violão. Isso é o timbre. Os livros, grande parte da literatura nessa área diz o seguinte, que timbre é a cor do som. Bom, cor do som é uma coisa bem subjetiva para a gente pensar. Então, na verdade, o timbre, ele é isso. Ele é a característica sonora de um determinado instrumento ou de uma voz humana, e essa característica depende de diversos fatores, como, por exemplo, um instrumento, a construção do instrumento, o formato, o tipo de matéria-prima, a madeira, se for um instrumento de metal, o metal, como é que esse metal é dobrado. Enfim, isso tudo influencia no timbre do instrumento, o tamanho do timbre do instrumento. Os instrumentos grandes conseguem emitir sons graves, instrumentos muito pequenos conseguem emitir notas agudas. Por exemplo, um flautinho é pequenininho, é uma flauta bem pequena, que ela tem sons extremamente agudos. Quando eu falo extremamente para o universo da música, assim, né? Bem agudos. O flautinho pequenininho consegue emitir notas altas, mas você consegue diferenciar a partir de uma experiência auditiva que instrumento está tocando. Vou te dar um exemplo disso. Escuta só. Uma música inédita. Quando você ouve esse áudio, certamente você não imagina o seguinte, é uma guitarra com distorção tocando isso. Não, você pensa numa caixinha de música de repente, mas não vai pensar numa guitarra e também não vai pensar num violão. Quando você ouve isso aqui, você imagina o quê? Bom, aí a gente pensa o seguinte, não é um bandolim que está tocando isso, é uma flauta, é um instrumento de sopro. Então, você ouve e percebe as características. É a mesma melodia que eu toquei anteriormente ali, só que tocada por um outro instrumento. Naturalmente, a característica sonora vai ser diferente, porque o instrumento é diferente. Isso é timbre. Escuta aí. Bom, aqui a gente tem, seguindo a mesma ideia, nós temos a mesma melodia, ou seja, as mesmas alturas, as mesmas durações, que a gente vai ver agora, logo à frente, só que com timbres diferentes, a partir dos instrumentos que estão sendo executados. Escuta só. Tranquilo?
É isso é timbre.